Então tá, pessoal, bom dia a todos e a todas. Nossa primeira aula, então, após o recesso, né, que nós estamos aí retornando, nosso recesso foi um pouco mais curto esse ano, né, mas já nos auxiliou bastante para dar uma descansadinha, e embora muitos, né, de vocês estivessem aí com muitos trabalhos, inclusive trabalhos atrasados para fazer, né? Ô, senhora, eu Ana, acho que eu te mandei todos os trabalhos. eu também acredito, né? Ontem, inclusive, eu estava dando uma geral nas atividades enviadas. Deixa eu ver. Ah, é a Ana. Bom dia, Ana. Não sei se ela está me ouvindo. Daí eu estava dando uma geral. Ah, me escuta. Estava dando uma geral ali nos trabalhos, e daí alguns eu já botei ali algumas observações. Para bem da verdade, o nono ano eu não vi muita atividade ali entregue, né? Tipo, desse último trabalho, tá? Do recesso, o pessoal acho que está deixando para fazer nesse final de semana, porque eu não visualizei assim muitos trabalhos de vocês, mas eu acredito do fundo do coração que vocês irão. Vou te mandar tudo hoje. Ora, Arthur, eu espero que sim, né, meu anjo? Eu espero que tu envie hoje a tua atividade, né, de recesso, porque essa atividade de recesso vai ter um peso bem significativo para vocês agora no segundo trimestre, né? O que eu expliquei essa semana para as outras turmas. Nós estamos, pessoal, na verdade, nós estamos no segundo trimestre, tá? Então, ai, tá bem complicado isso aqui. Nós estamos no segundo trimestre, tá? Então, nós temos aí bastante atividade também que foi encaminhada, né, no primeiro trimestre, que foram as atividades realizadas logo quando a gente entrou, né, nas aulas à distância, que foram primeiro encaminhadas as atividades aquelas que eram de exercícios de revisão. Depois a gente iniciou com as aulas à distância mesmo, né? Aqui pelo MED. Então, todas aquelas atividades que vocês realizaram, a gente teve aí, antes da função da pandemia, nós tivemos um mês letivo na escola, porque as nossas aulas iniciaram em fevereiro, né? Então, a gente já tinha iniciado o conteúdo lá, então tem bastante material para encaminhar para o primeiro trimestre e também agora para o segundo. Tá? Porque que eu salientei bem nas últimas semanas antes do recesso escolar que quem não tivesse enviado aquelas atividades anteriores que enviasse. Porque agora a gente vai fazer, né, como se diz, um pacotão. Eu já tinha feito algumas avaliações, né? Alguns tinham enviado, outros não, né? Então, todas as atividades que foram enviadas, eu vou pegar, vou juntar, né? Para fazer a avaliação de vocês do segundo trimestre. Mais uma vez dizendo, essa atividade de pesquisa do recesso, ela tem um peso bem significativo para vocês. Então, eu já coloquei a data do dia 13 de agosto, porque eu sabia que vocês tinham outras atividades para vocês, e ali no cronograma diz que é uma data universal, é para todos os alunos enviarem, né, as suas atividades. Então, tem aí um prazo bem bom para que vocês pudessem estar, então, fazendo com tranquilidade a atividade de pesquisa, né? Teve um povo aí que não levou muito a sério o que eu coloquei lá, porque eu botei no cronograma que não era uma atividade de copia e cola, e sim uma atividade de pesquisa, que vocês tinham que ler, tinham que correr atrás das informações. Ainda coloquei lá
sobre a questão das referências. Vou agora, nesse primeiro momento, falar mais uma vez, né, porque eu acho que teve gente que não entendeu muito bem o que é uma referência, gente. Quando eu falei na outra aula, todo mundo concordou, todo mundo disse que estava ok, só que, assim, eu fui ler algumas coisas que me enviaram, até eu fiquei um pouco apavorada, né? Mas, enfim, mais uma vez, né? Quando a gente fala em referência, vocês sabem, porque eu já trabalhei muito com esses trabalhos, assim, na qual vocês tinham que colocar a referência. Quando a gente coloca ali, pessoal, 2 referências ou mais, é que vocês têm a possibilidade de estarem pesquisando em mais de uma fonte. O que é fonte? É livro, é internet, é revista, é jornal, é a oralidade, né? O que é a oralidade? A gente estudou lá no início. Oralidade é quando uma pessoa te diz, te conta, né? Ela vivenciou aquele momento, ou alguém, né, da família, pessoas mais velhas, vivenciaram esse momento. Então, a oralidade, ela também serve para uma fonte de pesquisa. Tem muitos trabalhos hoje de pesquisas acadêmicas, até mesmo, né, a pesquisa acadêmica, que são baseados na oralidade, né? Porque a história também nos permite muito esse tipo de exploração, né, de fonte de pesquisa. Quando vocês trouxeram coisas relacionadas, por exemplo, à Revolução Industrial, quando vocês trouxeram questões de vivências, inclusive de familiares, coisa e tal, tudo isso é uma fonte, né? Então, quando a gente faz um trabalho de pesquisa, a gente lê o material e coloca aquilo que entendeu. Eu deixei, inclusive, bem claro, quando eu enviei, na verdade, para vocês e comentei, essa folha aqui, que eu acho que teve gente que não leu essa folha, tinha pessoas depois me mandando mensagem. Gente, desde o início da aula à distância, eu estou utilizando esse e-mail, né, que é a História Sora Ellen lá, para vocês enviarem as atividades. Aí depois tinha gente perguntando qual era o e-mail para enviar, né? Inclusive, aqui, nesse quadrado, eu coloco, pela enésima vez, o conteúdo da pesquisa, que é a Primeira Guerra Mundial, né? Então, está muito bem mastigado, né? Com todos os paranauê, como vocês dizem, aqui, gente, aqui, ó, tem a data de entrega nesse cronograma aqui. No outro, é o passo a passo de como vocês devem desenvolver a pesquisa. Deixa eu ver aqui, nono ano. Mais uma vez eu falo sobre isso, ainda fazendo todo esse processo para que vocês não entreguem coisa errada, gente. Aqui, ó, esse aqui, tá? Tem gente que também não leu, diz todo o passo a passo de como vocês devem fazer essa pesquisa, inclusive a questão da formatação, eu falei na última aula, não sei se tinha gente que não acompanhou ou não pegou depois lá no vídeo, né? Quem não assistiu, que eu falei muito sobre a questão da formatação do trabalho, né? Por que isso? Porque eu disse para vocês, inclusive, né? Coloquei ali no lembrete inicial, que é esse aqui, ali, ó, já entreguei até em formato de PowerPoint, que esse trabalho não é um trabalho de copia e cola, esse trabalho é um trabalho de pesquisa, né? O aluno deve ter, então, pesquisar em 2 referências no máximo e 4 no máximo, na verdade, 2 referências no mínimo e no máximo 4. O que poderá servir como referência? Eu já tinha falado, né? Livros, jornais, revistas, enciclopédias, até mesmo a internet poderá ser utilizada, né? Por quê? Porque a internet também é uma fonte de pesquisa, né, pessoal? Depois fala sobre a formatação. Eu estou recebendo trabalho, inclusive, de lápis. Não vou aceitar, pessoal, tá? Porque aqui está bem explicado, e aí eu chego lá para abrir o e-mail, o que acontece? Esses trabalhos a lápis, né, até mesmo quando mandam um tema,
É horrível, não dá para ler. Não tem... Como é que eu posso explicar para vocês? Não tem nem o nome do aluno para começo de Ainda conversa. mais se a foto sai com flash, né, Sora? Aí que não E enxerga nada daí mesmo. não enxerga porcaria nenhuma. Vou falar bem o dialeto de vocês, né? Não enxerga nada, tá? E aí o que acontece? Aí eu vou lá tentar pelo menos descobrir, mais ou menos pelo que se escreve, eu sei mais ou menos de que turma, né, vem o trabalho, o querido trabalho. E daí o outro passo a passo é tentar descobrir de quem é. Eu vou ser bem sincera para vocês, eu já não quebro mais cabeça tentando descobrir de quem é trabalho, assim, porque muitas vezes também vocês não enviam do próprio e-mail, enviam do e-mail do tio, da mãe, do pai, e daí fica muito complicado de descobrir, né? Bastante complicado de descobrir. Então, o que eu faço? Eu pego e dou zero. Agora eu estou fazendo assim, porque eu tenho muitas turmas, eu tenho muita gente para atender, e se eu ficar somente nessa questão de ficar descobrindo de quem é o trabalho, aí a gente lascou. Aí lascou mesmo, lascou de verdade. Então é bem complicado. Para aqueles que não enviaram ainda a atividade, eu sugiro, né, que vocês leiam todas as informações que estão sendo disponibilizadas aí há mais de 2 semanas, né, no grupo da turma de vocês, por e-mail, né, que foi enviado pela secretaria da escola, e também que vocês leiam, né, gente? É o mínimo, né? Fazer a leitura. No dia que eu falei, estava tudo certo, né? Não estou dizendo que isso aí é uma exclusividade da turma de vocês, não é isso, tá? Mas a gente fica um pouco preocupada, né? Assim como a questão dos prazos de entrega. Eu vi ali no grupo também das turmas que alguns professores estão quase que implorando que vocês entreguem as atividades. Então, assim, eu acho que isso nem seria necessário, né? Tá fazendo essa chamada para estar quase implorando a entrega de um trabalho, porque eu acho que você sabe que isso é de obrigação do aluno, tá? Daqui a pouco vão pedir para a gente fazer, o professor fazer o trabalho e botar o nome de vocês. Era só o que faltava, né? Mas, gente, vão se ligar. Vocês precisam dessas atividades. A carga horária de vocês também, para contar depois para o fechamento do término letivo, dependem dessas informações, né? E se vocês não enviarem, fica complicado a gente contabilizar. O que eu vou botar lá, por exemplo, que o Arthur enviou? O que eu vou apresentar de atividade do Arthur, né? Sem contar a questão do estar certo, né? Então, é bem complicado. Façam as atividades, não estou falando só pela minha disciplina, estou falando por geral, assim, tá? Geralzão mesmo. Só vou arrumar aqui o negócio que está caindo e já retorno. Só vou fechar aqui. Acho que agora deu. Agora deu. Pois bem, então, tudo certo, pessoal, nessa parte aí da retomada do trabalho. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Cálice, como é? Fale agora, cálice para sempre. Eu pensava que a gente ia rever esse trabalho na aula, cada um ia explicar cada parte do trabalho. É isso que eu estava perguntando. Esse de pesquisa, não, esse de pesquisa é para entrega. A gente, tanto que eu falei que nessa próxima, na primeira semana, nós já íamos iniciar com conteúdo novo. Mas se vocês querem falar, para mim tá tranquilo. Porque foi o último conteúdo que a gente falou, que a gente voltou, na verdade, na última aula. A gente já tinha falado sobre tudo, sobre a Primeira Guerra Mundial. Tá bem, senhora.
Não sei, eu vou, né? Inclusive, eu disse para vocês, o pessoal vão anotando. Essas informações vocês podem agregar ao trabalho. Lembra, Arthur? Ainda a gente, o Arthur não, eu acho que foi o Paulo também que eu estava falando, o Andrei, que eu estava dizendo, aproveitem para anotar todas essas informações para vocês já agregarem no trabalho, isso aí faz parte. Tá bem, senhora. Eu vou até anotar aqui para me mandar por e-mail. Claro, você tem até o dia 13 para enviar. Por isso que eu estendi a data, né? Para dar tempo de vocês fazerem todas as atividades das outras disciplinas também. Eu sabia que muitos era para entregar na primeira semana. O de História foi um dos primeiros que eu fiz. Viu? Olha aí, coisa mais linda de se ver. Viu? Olha aí. Tá? Então, eu acredito aí, ó, que quem só tem gente que não postou, não enviou, né? Aqueles que não realizaram, façam, gente. Façam. Tá? Eu sou bem sincera com vocês, né? Eu acho que de todas as turmas, assim, os que estão deixando para enviar por último, como sempre, são vocês, né? Então, se atinem e vão fazendo as coisas, não deixem para a última hora. Sei que vocês aproveitaram o recesso para descansar, né? Mas tem que se atinar. É muita informação. E aí vocês acabam se perdendo depois. Tá? Querem perguntar mais alguma coisa? Querem falar mais alguma coisa referente ao trabalho? Quanto ao trabalho, senhora, olha, para mim não teve mais nada. Eu também acredito que não, porque ainda na última aula eu mostrei o slide para vocês, né? Que muitos aproveitaram. Isso, tinha um slide, vocês podiam ter retirado também as informações dali, então tá, eu achei que estava bem tranquilo, assim, quanto a isso. Eu ainda tenho, eu acho que ainda a gente tem os slides para que precisar. Tem tudo aí, ó, tem, como é que a gente diz? A faca e o queijo na mão, como se diz, né? Tudo que vocês necessitavam tá ali. Então tá, se não tem mais nenhuma pergunta quanto referente ao trabalho, tá tudo ok. Laura, tranquilo? Maísa? Tranquilo, senhor. Tranquilo? Paulo? Tranquilo, senhor. Tranquilo? Tem mais a Ana? Tranquilo, Ana? E o Lucas? Tá dormindo, Lucas? Da onde, senhor? Ah, bom. Sempre alerta. Sempre alerta, é. A Ana já enviou. Inclusive, a Ana já enviou o trabalho. Isso mesmo. Pessoal, antes de falar sobre esse próximo conteúdo, vocês receberam as últimas mensagens lá da coordenação, né? Que falava sobre as câmeras ligadas. Como é que eu posso dizer para vocês? Por que a coordenação está enviando essa chamada, né? Porque muitos ficam com a câmera desligada, a gente não vê quem é que está assistindo aula, tem gente que só liga e sai fora, né? Liga a câmera e sai fora. Aí depois não sabe nem o que era para fazer, o que os professores estão falando. A orientação é para manter as câmeras ligadas durante a aula. Inclusive, depois a Zenad faz o acompanhamento dessas gravações para ver quem é que está e quem não está. Ela está fazendo isso de perto. Então, vão ficar ligados. Ah, meus amores. Literalmente. Vão ficar ligados, né? Eu já fico, já. Já fica, né? Bonito. Eu gosto de deixar a câmera ligada, porque às vezes fica passando gente, ou às vezes a câmera não tá na minha cara, ou meu cabelo tá ruim, ou tá tudo. Mas aí, você sabe que eu não tenho mistério para isso, né, gente? É a vida. Esses dias tinha, eu acho que era no 6º ano, uma galera, tipo, o pai, a mãe, todo mundo acompanhando a aula. Foi bacana, assim, sabe? Porque também
é um modo também das famílias estarem um pouco participando. Claro, não vão atrapalhar, né? Mas até os pequenos, toda ali participando, isso aí também é bacana, tá? Mas, claro, cada um nos seus limites, né? Cada um na sua, o Paulo bem faceiro. Cada um na sua, né? Fala, André. Nada, sério. Era só uma risada. Então tá, pessoal, então assim, ó, a partir de agora, então a gente entra no Brasil oligárquico, né? O Brasil na Primeira República. Essa parte, né, quando a gente fala do Brasil na Primeira República, parece, né, quando a gente começa a ler, começa a estudar, a gente começa a cair um pouco na real, como se diz, né? Nós já viemos, então, falando sobre a Revolução Industrial, os meios, modos de produção, a sociedade do período, né? E aí, quando a gente fala um pouco dessa questão, lá no início fala da segunda fase da Revolução Industrial, a gente entra, né, nessa questão social, né? Eu só vou pedir para alguém, acho que desligar o microfone, está dando interferência. Era o Andrei? Ah, tá. É que está dando interferência no microfone. E o que acontece, né? Quando a gente começa, principalmente, a ver e sentir a questão social, nos traz muitas coisas pertinentes à atualidade, né? Depois a gente falou sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Nós falamos sobre a questão imperialista, a questão da influência, né? A colonização da África e da Ásia, que também, quando se fala sobre a questão comercial, é muito importante, é um fator muito importante, porque a gente vê a influência, né, de outros países e continentes ali, né, fomentando essa questão da exploração, principalmente da africana, né, da África. E aí a gente vem para a questão Brasil, né, quando a gente se fala da República Oligárquica, né, das oligarquias, o que vem na cabeça, né? O que a gente mentaliza quando fala em oligarquias? A questão do poder, principalmente dos barões do café, dos donos de terra, dos fazendeiros, né? Que aí começa, de fato, a questão, se desenrolar a questão política do nosso país. E a gente começa a perceber, principalmente quando se fala em política, que muito do que a gente fala hoje, muito daquilo que a gente vê na televisão, né, nos meios de comunicação, tem muito a ver, está muito enraizado nesse passado, né? Diga-se de passagem, né, vamos fazer um parênteses, quando a gente fala de passado e presente, principalmente da história política do Brasil, da história do Brasil, né, a gente começa a analisar que a nossa história não é tão antiga assim, né? A nossa história ela é muito hoje. A nossa história ela não tem um passado muito distante, porque quando a gente começa a ver essas questões sociais, quando a gente começa a ver esses ranços, né? Inclusive de fazer coisa errada, né? A gente começa a pensar no hoje. Oi? É que isso ainda continua, mais ou menos? Exatamente. Só trocou o nome, vamos dizer assim, né? Quando a gente... Está presente ainda. Muito presente, Laurinha, muito presente. Quando a gente vai ver ali, né, e já vimos anteriormente, sobre a criação das primeiras instituições financeiras, né, que a gente chama de bancos, né? E aí a criação, por exemplo, da moeda nacional, né, a Casa do Tesouro, a criação dos bancos, que nem a gente estudou o ano passado, né? A gente vê que outras coisas foram surgindo a partir daí, né? Então, quando a gente fala sobre a República Oligárquica, a primeira coisa que nos vem na cabeça vem essa questão da posse, né? Da posse, da propriedade, né? A gente vai ver aí que tem alguns fatores, alguns pontos a serem explorados, né? A gente começa falando aí sobre a questão da política, principalmente dos governadores, né? A instauração dessa política comandada por governadores em determinadas regiões. Nós vamos ver que
grande parte dessas pessoas que fazem parte do quadro político, elas são as mesmas proprietárias de terra. São os mesmos barões do café, são os mesmos barões do açúcar, são aqueles que fazem... Aí, daí a gente vai... responsável pela produção. Sim, a gente vai ver que são os mesmos aí, Andrei, em cada região, que nem a gente tem lá em Minas Gerais a questão da exploração do ouro, né? O ciclo do ouro, o ciclo do açúcar, né? O ciclo do café. Então, são essas pessoas que participam também do processo político do nosso país, né? A gente vai ver aí a questão da gestão de Dom Pedro II, né? E a questão da família real, como é que era esse comportamento deles perante a sociedade, não só no Brasil, como em Portugal. Oi. Oi, é Maísa? Aham. É tipo aquela novela, né? Novo Mundo. Exatamente. Que fala bem sobre isso. Eu vejo alguns pedaços dessa novela. Não vejo tudo, mas eu vejo tudo. Se vocês sabem que, assim, ó, a Sora, eu tenho algumas, como é que a gente diz? Algumas restrições para algumas produções, principalmente de novela, né? Que nem novela e filme, a gente sabe que é ficção, né? O que é ficção? É quando a história, claro, não é contada na íntegra, né? Tu agrega a criação, né? Tu cria a partir daquilo que já tem, né? Então, há uma criação em cima daquilo que a história conta. Mas essa novela que está passando aí, que é o Novo Mundo, ela explora muito, principalmente, a questão dos indígenas no Brasil, né? A questão da catequização dos índios. Eles falam muito da questão também de como era, de fato, a vida do Dom Pedro. Esses dias eu estava assistindo, né? E aí mostrava a vida dele, a vida duplicada, né? Do Dom Pedro. Ora ele está com Domitila, ora ele está com a princesa, né? Na história, de fato, né? Há poucos registros que contam sobre essa questão dessa vida dupla, que o Dom Pedro teve várias amantes, tá? Ele era um garanhão, tá? Só que a cara dele, daí tu começa a analisar as fotos, tu vai ver que não era tudo aquilo, né? Mas, para a época, estava ótimo. Vocês vão ver... Eu vi que eu estava assistindo... Ele estava... Acho que foi ontem que teve uma parte que ele estava com... Não sei se foi ontem ou esses dias atrás que ele estava com uma mulher, que a mulher ia engravidar, só que ela perdeu a princesa, não sei se é a princesa, eu acho, ou a outra, ela perdeu... Ele perdeu um filho. Isso, ele... Mas a princesa também perdeu. Isso, a princesa também perdeu. A Domitila também perdeu, já está na fase dela que ela perdeu o filho. Sim. Ela já perdeu. Por que a gente fala sobre isso, né, pessoal? Porque são fatos dentro da história que não tem muito registro sobre isso, né? Por que é importante salientar? Porque, mais uma vez, a gente entra na questão da mulher dentro desse processo, né? A Domitila, ela aparece bastante nessas bibliografias, principalmente porque ela foi a principal amante do Dom Pedro, né? Uma das principais amantes do Dom Pedro. Foi a que ele tratou, bem dizer, como mulher, né? E o que acontece depois, né? A princesa, eu acho que já está na fase, então, que a princesa já descobriu que ele tem um caso com ela, né? Não sei se já está nessa fase da novela. Oi. E tem aquele cara que tem a filha que namora é um negro e o pai dela escraviza. Isso, e na verdade o cara é filho dele, né? Eles são irmãos, não são? Eu acho que é filho dele. É filho dele porque ele teve... Mas a filha dele também namora um negro e ele não deixou ela namorar, e daí pegou ele e botou nos escravos. Isso, mas esse rapaz, na verdade, ele é irmão dela. É irmão, os irmãos namoram, na verdade, né? E isso acontecia também. Pode falar. Ele é filho da escrava.
E ele teve, o pai dela, além de castigar, né, porque ele sempre foi muito ruim, eu não me recordo o nome, ele é o Barão, não é Barão? Eu não me recordo o nome dele. É Barão o nome dele. Não me lembro qual o nome. Eles, além de castigar, quando eles ficavam com raiva, né, ainda mais quando as escravas engravidavam, eles faziam de tudo para matar, para judiar, e assim eles davam um fim nos filhos, quando não matavam, né? Geralmente eles pegavam como mão de obra para trabalhar nas grandes fazendas, né? Para trabalhar nas terras, enfim. Mas esse caso, ele foi o rapaz, né? Ele foi um negro que não era assim, claro, o tom da pele, né? É bem diferente dos outros. Oi, é a Maísa, né? Tem o filho dele, que é o filho da empregada. E tem a filha dele que namora também com um negro e ele não. A mãe dele era uma escrava também. Isso, mas eu acho que é essa, Maísa. É essa que ele castigou também até a morte. E aí eu sei que a empregada também conta um pouco que esses dias eles estavam com uma fotografia e o rapaz, a moça, acho que perguntava: você conhece essa pessoa, né? E aí eu sei que a empregada disse que sim, que era a fulana de tal. E aí foi quando eles acabaram juntando, né? Que ela possivelmente teria tido um caso com ele e nasceu o filho. Mas o que eu quero chegar aí para dizer para vocês? Que tá falando da Domitila, né? Ela também engravida várias vezes, porque a questão da saúde era bem precária também nesse período, né? E a gente vê aí... o samurai saiu da reunião. A gente vê aí também que a princesa, depois que ela começa a descobrir todas essas funções do Dom Pedro com outras mulheres, e principalmente a Domitila, que é muito desaforada, né? Ela é muito desaforada, e isso aí eles contam bem, né? De acordo com a história, e ela foi uma das que teve peito, foi para cima, né? Ela foi no palácio, mas agora o Dom Pedro colocou ela para fora de casa. Porque já colocou? O Chalaça apareceu. Que ela foi lá contar que ela que era amante que estava esperando um filho. Já está nessa parte também. Então, assim, a princesa, ela acaba ficando muito doente. O fim dela é muito triste. É muito triste. Porque eles começam muito cedo, né, a ter filhos, né? E ela tem uma doença, porque nesse período as doenças, né, que nem eu estava comentando lá na live que a gente fez, a professora Vanessa e o pessoal aqui de uma aldeia indígena. A professora vai ter live do Sor de Geografia. Do Sor de Geografia hoje. E é bem interessante que fala sobre cinema, né? A cultura, a influência, né, da mídia, tudo na questão do cinema. Isso aí vocês deveriam assistir também, que vai ser bem interessante, né? Então, nesse período, as famílias, né, principalmente ali, né, a família real, a princesa começa a ter filho muito cedo, né? E aí já não tem a ajuda do Dom Pedro, eles não têm aquela coisa né, de estar acompanhando a mulher, de participar. Nasceu mais um filho, nasceu mais um filho, aquela coisa, sabe? E aí ela começa a ficar muito doente, até que ela depois ela morre, né? Ela morre em seguida. Mas o que se fala sobre isso, né? Se faz uma comparação muito às famílias de hoje, né? A questão da violência doméstica, e também dessas questões, né? Dos casais terem, os homens principalmente terem outras famílias, e que ela, na verdade, ela morreu de tristeza. Ela morreu não só da doença, ela morreu de tristeza, né? Porque realmente... É depressão, sabe? Oi? É depressão? O que a gente chama de depressão, né? Mas, Andrei, nessa época também não tinha, né, esses nomes, né? Da qualificação das doenças, E ela morreu disso, né? Porque ela ficou muito sozinha, não tinha ali o círculo de família como a gente... Ainda hoje a gente ainda tem amigos, tem familiares, né? E ela não, ela se viu muito sozinha naquilo ali, né? Então, ela não aguentou, na verdade, essa questão da traição dele, né? Essa coisa da Domitila tá muito em cima, e aí, né, ele, na verdade, ele ainda acaba vivendo mais um período com a Domitila depois da morte da princesa.
E ela foi uma pessoa que lutou muito pela questão abolicionista, né? Ela era uma pessoa que foi muito participativa na sociedade, e nós vamos ver isso aí também. Embora aqui os livros, né, principalmente os livros didáticos, não tragam isso, né? Mas ela foi uma pessoa muito presente, né? Assim, fazendo trabalhos sociais, já, vamos dizer assim, para o período, né? Dando comida para os pobres, para os mais necessitados, vendendo as joias para estar, então, juntando dinheiro para participar desses grupos que já estavam surgindo abolicionistas, né? Para terminar, para querer o fim da escravidão. Então, ela sempre foi muito presente, né? Eu vi num dia também ali do capítulo que mostrava ela se impondo, né, a alguns militares ali que foram em busca do Dom Pedro. E ela disse, não, Dom Pedro, o príncipe não está, mas eu estou. Ela era muito ativa, né? Então, isso que eu digo para vocês, muitas vezes, a gente, claro, não vai levar a ferro e fogo o que a ficção nos passa, mas é interessante porque agrega ao nosso conhecimento, seja a novela, ou seja o filme, né? Eu gosto muito quando tem algum filme, que nem eu indiquei um outro dia, assistam alguns filmes brasileiros, né? Apesar deles as pessoas terem um preconceito grande, tem filmes de produções muito boas, né? A gente tem aí Mauá, né? Tem aí, vocês podem assistir também o Vargas, o filme Agosto, que depois se tornou uma minissérie, tem livro também, que fala sobre a vida de Getúlio Vargas, assim como tem de outros presidentes, né, que nós vamos estudar, a era populista, né, do Brasil populista, que nos dá essa visão de como o Brasil foi se desenvolvendo, né, o Brasil que nós vimos, que a gente assiste hoje pela televisão. Oi, Maísa. E lá na novela também aparece como é que era o Rio de Janeiro antes de todos os prédios. Tudo exatamente. Era só uma ilha. Era só uma ilha. Depois eu não sei se nessa novela já mostra, Maísa, a formação dos primeiros bairros, principalmente no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é um dos primeiros estados a ter essa influência, principalmente europeia, né? O modernismo, né? Principalmente na questão dos hábitos e costumes da sociedade. E aí a gente vê a formatação, né? O Rio de Janeiro desabrochando para essa questão da formação da cidade. E aí a gente já vê depois, posteriormente, a formação dos primeiros morros, né? O porquê, e assim os bairros que são ditos chiques, né? Eu estava vendo numa reportagem que falava sobre, por exemplo, o bairro do Neblon, que os artistas adoram, que o pessoal gosta da praia, né? Que é muito chique, muito legal. Só que no passado, o Neblon, ele foi uma região de quilombo. Né? Claro que hoje em dia, com a questão das estruturações das cidades, né? Com essa formatação, tem outras coisas aí, né? Isso ficou esquecido, né? Jamais vão dizer que um bairro chique foi um quilombo. Não vamos longe, aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Que depois a gente volta nas questões regionais, né? O Menino Deus, Cidade Baixa, essa região aqui de Porto Alegre, pertenceu também a quilombo. Era uma área de moradia de escravo. Alguns estábulos, né? Principalmente depois quando a gente fala, né, sobre alguns períodos da história, aquilo ali serviu como cocheira para guardar cavalo, né? E jamais a gente vai falar Monte Serra, outros bairros de Porto Alegre que tem ainda, né? Lá tem o Quilombo do Silva, que está no meio a esse povo todo, que estão resistindo bravamente. Então, são fatos, né, histórias que muitas vezes a gente desconhece, porque não vai parar no livro, né? Então, a gente acaba não dando, de repente, a devida importância. Mas, contrapartida, como eu sempre falo para vocês, por que é importante a gente pesquisar, né? O trabalho do pesquisador não é preciso ser historiador, né?
Mas o trabalho quando a gente se importa, a gente quer descobrir mais, a gente quer ir a fundo, né? Que nem... Oi? Que nem o Felipe Castanhari, Sora. Ele não é tipo, ele não é professor de história, mas ele fala de história. Sim, daí tu vai atrás, tu vai correr atrás da pesquisa, Laura, sabe? Tu vai colher informações, que nem eu falei para vocês, uma pesquisa se dá através da oralidade, se dá através da escrita, se dá através de tudo, né? Porque tudo agrega ao nosso conhecimento. A gente vai descobrindo outras coisas, né? Esses dias, inclusive, eu estava comentando com o pessoal do 6º ano, eu assisti uma reportagem que falava sobre a questão dos primeiros hominídeos, né? E falava sobre os ancestrais do Homo sapiens, né, que descobriram que existiram outras espécies nesse intervalo, né? E como se dá isso, né? Através do estudo, gente, através da pesquisa. Sem essas informações, a gente não tem como chegar até aí, né? Então, por isso que eu digo para vocês, isso é muito importante, né? Então, falando sobre a questão da República Oligárquica, deixa eu ver se eu consigo virar a tela para vocês. Eu tenho aqui, eu vou passar, vou mandar para vocês esses slides também, tá? E um esquema para vocês. Deixa eu ver, acho que esse aqui. Não, aqui está aparecendo vocês. Deixa eu ver. Tá aparecendo slide para vocês? Acho que daqui a pouco vai aparecer, Sara. Tem meio que um delay. Eu acho que dá tipo apresentar agora, vamos ver. Aparece na janela. Não, é que tá aparecendo a vocês. Vamos ver. O que acabou de acontecer comigo aqui, Sara? Como passou um carro tocando uma música mó estranha. O que eu tava passando? Acho que apareceu só meia tela ali. Acabou passando um carro com uma música do Dory. Eles inventam. Eles inventam. Restinga sendo Restinga. É na Restinga? Aham. Acontece, meu filho, acontece. Não tá entrando. No compartilhar tela, para mostrar para vocês. Acho que agora vai. Entrou? Entrou a tela do slide? Sim, senhor. Tá entrando. Diz republicanismo? Sim. Tá. Sim. Então, assim, ó, pessoal. Então, a gente começa já desde o início para entender o que significam os termos, né? Primeiro lugar, né? República, né? Republicanismo. Vem de uma ideologia a qual a nação é governada como uma república e o chefe de Estado é indicado por métodos não hereditários, frequentemente através de eleições. Então, a gente já vê aí um passo diferente, né, do que a gente está acostumado a ver dentro das outras histórias, vamos dizer assim. Porque, geralmente, a questão do passar de pai para filho, né, a hereditariedade, passar de geração para geração, atribuindo um cargo, né, uma condição, nesse período do Brasil República a gente já não vê mais, né, porque a gente vê aí a questão de um chefe de Estado sendo indicado para ocupar aquele cargo, né? As primeiras eleições, elas vêm com o voto cabresto, que é o que nós vamos ver, né? O que é o voto cabresto, que até dia de hoje, quando se falam nas eleições, né, a gente ainda vê muita gente falando sobre isso. É vergonhoso. Por que é vergonhoso? Porque tem gente que se vende por voto. Usam outras palavras bonitas hoje para separar, né? Mas é a mesma coisa, né? Então, se tem um processo de eleição na qual as pessoas escolhem um determinado candidato para votar. Só que aqui, né, pessoal, a gente vai ver
que essas eleições são meia forçadas, né? Que essas pessoas são tudo por indicação, e uma indicação bem fervorosa, né? Não é aquela coisa assim, ai, a Maísa vai lá se candidatar, né? E daí, como o voto é secreto, a Maísa tem todas as condições, né, de se eleger, porque ela fez uma boa campanha, né? As pessoas gostam dela. Só que, se a Maísa não for benquista pelos grupos dominantes, a Maísa não vai ser eleita, né? E aí começam os jogos de manipulação, né? Ah, capaz, Sora, não existe isso, não existe, né? Fica só no pensamento. Na eleição, cara, meu Deus. Nem, tipo, nem tudo que eles falam só pra gente votar, né? Na verdade, tem muita coisa que eles falam, eles não fazem, né, Sora? Não fazem, fica só na expectativa, né, para enganar bobo, como se diz. Agora já travou, que nem no outro dia. E tu viu aquele negócio do Marquesan? Pois é, gente, tá ocorrendo aí um processo de impeachment, né? Deixa eu virar a tela de novo. Tá correndo um processo de impeachment contra o nosso prefeito. Mas coitado, o que ele fez? Pelo que eu vi, tipo, ele gastou 3 milhões em hospitais, alguma coisa assim que não precisava, mas ele gastou. Para te ver, assim, ó, ele, na verdade, ele tentou ajudar a senhora e ainda pagou o pênalti. Eu acho que não foi bem isso, hein? Eu acho que, na verdade, veio a verba, pelo que eu entendi, veio a verba destinada para a saúde, e ele, ao invés de aplicar na saúde, ele aplicou em propaganda. Porque o que está aparecendo agora... Senhora, foi bem isso. As propagandas que foram feitas, inclusive, por empresas fora do nosso estado. Realmente deu uma travada bacana aqui. Essas propagandas dele, propagandas de campanha, e eu acho que propagandas futuras, né, que ali não ficou muito bem esclarecido, foram feitas com recursos da saúde. O problema dele foi esse. E agora ele está sofrendo, vamos dizer, uma... como é que a gente chama? Ele está sofrendo como se fosse uma investigação, né? Para saber de fato, vou agora tirar a fotinho da tela, para dizer quem estava na aula, aí até com flash. Ele está sofrendo uma investigação, né? Ai, a Ana ligou a tela, eu tirei a foto da Ana do boneco. Tava com a câmera ligada todo momento. Sim, amor, mas é que tava aparecendo um boneco. Por isso. Mas a minha câmera tava ligada. Ué, vamos tirar de novo. Aí, bonitos. E aí, pessoal, o que acontece? Agora vai ser meio estranho, né? Porque essas coisas sempre acontecem em período eleitoral. E nós vamos ver que quando a gente falar sobre esses problemas, né, regionais, nós vamos ver que nesse período do Brasil oligárquico já acontecia isso. Já acontecia. Nós vamos ver Canudos, a gente vai ver outros tipos de revoltas regionais, de conflitos regionais, né, que envolve o quê? A questão da posse de terra, a questão de mandar, a questão de se apropriar de coisas indevidas que pertencem ao Estado, né? E as pessoas querem a todo custo se apropriar. E aí entra também a questão do dinheiro, que fala mais alto, né? Então, como eu disse para vocês anteriormente, quando a gente começa a estudar essa parte da Primeira República do Brasil, essas primeiras formas de organização política, começa a vir na nossa cabeça muitas coisas, por mais que vocês não gostem, tá, de assistir política, por mais que vocês não gostem de olhar um jornal, não tem como não associar isso aí. Cara, não tem como não associar. Uma coisa vai ligando a outra, vocês vão começar a se lembrar que alguém da família falou sobre tal coisa, né? Eu vivi um período que as coisas aconteciam assim, assado, que a gente não tinha dinheiro no banco, porque não parava, a gente tinha medo do confisco, a gente tinha medo...
a gente começa a associar com muitas coisas que acontecem hoje. E aí depois a gente vai estudar, né, lá agora no terceiro trimestre, a era populista, dos governos populistas, então, vixe, né, a criação de Brasília, né, a reestruturação do que é o que nós temos hoje, né, a questão da cultura também vai entrar quando a gente estudar um pouco da República Velha. Então, tem muitas coisas aí que a gente vai fazer associação com o que nós temos hoje, né? Povo, eu vou mandar o material para vocês, tá? A coordenação vai enviar. Não tem exercício, porque eu vou seguir fazendo a mesma coisa como eu estava fazendo antes, tá? Primeiro a gente estuda, primeiro a gente faz a leitura, primeiro a gente se apropria, e aí depois sim vem os exercícios. Não vou estar passando, como eu disse para a Zenaide, toda hora atividade, sendo que a gente nem viu todo o conteúdo. A gente recém está iniciando. Então, primeiro a gente se apropria dos assuntos, e aí depois a gente parte para os exercícios, tá? Não é o mais importante sair rasgando fazendo exercício. O mais importante é que vocês tenham a compreensão e entendam aquilo que estão fazendo, como eu sempre disse, tá? Então, vou enviar para essa semana o material para leitura, para que vocês façam a leitura, e aí a gente continua na próxima aula. Tá ok? Dúvidas, perguntas? Eu não tenho. Eu já tirei tudo. Vão anotando, gente. É importante. Olha, só achei essa conversa boa mesmo. Então, vão anotando, vão fazendo anotação nos cadernos de vocês, né, para não se perder. E aí, na próxima... e não esqueçam, hein, de enviar o trabalho. Revisem, façam lá e não esqueçam de mandar o trabalho. Tá ok? Só manda um e-mail pra gente, pra eu e o Paulo podemos anotar lá nas nossas coisas. O e-mail do que vocês devem enviar? O e-mail... Tá no cronograma. Tá no cronograma, Sora? Tá no cronograma, gente. Esqueci, depois eu pego lá. Isso, tá no cronograma. Tá ok? Então, okay, beijão pra vocês, bom final de semana, tá? E não esqueçam das atividades, da atividade das férias, tá bom? Tchau, Sora. Tchau, gente. Tchau. Beijo. Tchauzinho. Beijo. Tchau. Tchau.